pouquinho, deixa eu chamar essa paciente aqui, eu já falo com você. Benedita do Amaral. Meire é uma das 9 voluntárias do Hospital das Clínicas que passam um dia inteiro para lá e para cá num corredor. Ela fica entre 2 mundos distintos, o de médicos e o de pacientes com Alzheimer. Não tem dinheiro que me pague essa gratificação, sabe? Então, gostaria de trabalhar a semana inteira, pena que não posso. A palavrinha mágica para lidar com os pacientes com perda de memória é... paciência, paciência e paciência. Deixa eu começar por aqui, peraí. Wilson é o beijoqueiro dessa casa de repouso no Jaçanã, zona norte de São Paulo. Além de beijos e abraços, um convite. O que minha dançarina tá brava aí? Hoje que nós temos que ensaiar... Eu não tô mordendo. Nós temos que ensaiar hoje. Tudo bom? Depois da festa com as pacientes, Wilson reencontra a mãe. Até um ano atrás, ele era o cuidador de Dona Leia. No começo é um filho, uma neta, um marido ou esposa. Depois dos médicos, quem cuida do paciente com Alzheimer é geralmente a família. E mesmo dividindo esse trabalho com um profissional da área de enfermagem, agora o parente não é só um parente. Ele exerce o que os médicos consideram como uma profissão, a de cuidador. Eu posso ter toda a condição financeira, arrumar o melhor profissional do mundo para ficar na minha casa 24 horas. Mas ela vai ficar só. Esse é um assunto dela que me comove muito. Não. Porque eu não concordo, assim, de ter que aceitar, de ver ela desse jeito, entendeu? De saber que ela tá no lugar e não tá do meu lado, do lado da minha família. Porque quem tá de fora julga. Entendeu? Eles fazem eles julgam a pessoa. Velho de fora. Olha aí, ela tem razão. Eles julgam porque você coloca essa pessoa num asilo, numa casa de repouso. Então essa pessoa não serve mais, mas não é isso. Tem pacientes aqui que chegaram a ficar 3 anos sem visita da família. Isso não é intuito de uma casa de repouso, sabe? Porque a pessoa vai ficando depressiva, é obrigação da família. Tá, aqueles momentos. A minha casa só não tem visita 2 dias, que é de segunda e sexta. O restante, todos os outros dias tem visita. Então não tem como dizer que não tem tempo. Mesmo não sendo o cuidador do dia a dia, Wilson faz questão de levar a mãe para as consultas médicas. Para um exame marcado no período em que o carro não pode circular por causa do rodízio, Wilson não teve dúvida. Muito mais importante o exame que ela vai fazer do que 1, 2, 6, 7 pontos na minha carteira. Essa plateia frequenta os encontros da Santa Casa de São Paulo com profissionais de saúde que dão dicas para aprimorar os cuidados com os pacientes com Alzheimer. O mês que vem é com a psicóloga, ela vai falar sobre a sexualidade no idoso. É bom também. É um tema muito interessante. Tem muitas mulheres que têm bastante dificuldade com o esposo, e eles têm um certo tabu entre isso, né? Então, assim, ela deixa a gente bem à vontade, conversa com os cuidadores. É um dia muito legal. Eu gosto muito daqui, me sinto muito bem acolhida. Ione também está na plateia. A mãe morreu com a doença há 3 anos. Tempo em que ela agora se dedica a cuidar dos cuidadores. O cuidador, ele passa a ser uma equipe concentrada em uma só pessoa. Por isso que tem que ser reconhecido pela família como elemento imprescindível para aquela pessoa que está doente. E ele é. Tá ótimo. Boa aula para a senhora, né? Obrigada. Dramas. Ele é bem pacato, bem manso, sabe? Mas se falar um décimo acima do que eu estou acostumado a falar, ele já sente. Histórias de renúncias. Então você quer descansar um pouquinho, uns 10 minutos, pelo menos, assim, relaxar, você não consegue. Choro contido. Ele é uma pessoa ótima, ótima. E não está
usufruindo como deveria usufruir. Da vida que ele plantou? Sim. Tristeza. Eu que estava acostumada a ele cuidar das coisas da casa, né? Por ele ser o dono da casa, o homem da casa. E de repente eu tenho que passar a cuidar de tudo isso sozinha. Então é pesado. Os meninos me deram um presente que eu chorei muito, porque eles me deram um dia para me passar um dia como se fosse um dia de noiva. Só que eu fiquei feliz numa parte e triste em outra, porque eu falei para meus filhos, eu vou dividir isso com quem? Da Santa Casa de São Paulo, lembra? Para um grupo de apoio na Zona Norte. Ione é praticamente uma especialista em dar suporte e dicas aos cuidadores de pacientes de Alzheimer. Na maior parte das vezes, elas chegam assim em momentos de desespero, sem conhecer muito bem a doença, sem saber como lidar com a doença e com a pessoa que está doente. Então, aqui eles podem falar até mesmo da raiva que muitas vezes acomete e sem sentir a culpa por isso. Agora, graças a Deus, eu já estou mais calma, né? Minha filha fala, mãe, a senhora não aceita. Eu falei, filha, eu não aceito nunca, nunca eu vou aceitar. Procure ficar o mais calmo possível. E essa calma vem com o próprio cuidado e também com a aceitação da doença. Enquanto nós não aceitarmos a doença, tudo fica mais difícil para nós. E como aceitar tanta mudança? Dona Iraci passou de visitante a moradora, de uma mulher independente a uma senhora que precisa de cuidado o tempo todo. Foi difícil a adaptação. Quando ela veio morar comigo, eu trabalhava fora. E então foi difícil para mim conciliar, porque ela dependia muito da gente, né? E também é difícil você encontrar uma pessoa que você tenha confiança, que cuida e que você sabe que vai cuidar direitinho, né? Sopinha pra cá, papinha também. Célia, há quanto tempo você tá cuidando da Dona Iraci? Olha, tem 3 anos e 5 meses. Ela te reconhece? Tem dia que ela fala assim, cadê a moça? Comigo, né? Eu falo, a moça sou eu. Aí ela fala, Maia, aí ela já, sabe? E naquele tom que ela entendeu que é eu. Aí ela vem, me beija, ela vem, faz assim na minha mão, beija, eu beijo ela. Porque para mim, nossa, eu adoro ela. Muitas vezes só de você mudar um hábito ou mudar um jeito de falar com a pessoa que tem Alzheimer, você consegue até, inclusive, poupar. Um paciente que é considerado agitado, se você agir de uma forma diferente, estabelecer uma rotina diferente, estabelecer hábitos mais saudáveis, assim, você consegue que ele tenha menos alteração de comportamento, menos agressividade, menos depressão. E aí você nem precisa tanto do medicamento em si. Maria Clara atende grupos na Associação de Parentes e Amigos de Pessoas com Alzheimer no Rio de Janeiro. Nas reuniões semanais, troca de experiências. Ela quer sair para casa. Aí o José bota uma tranca. Ela não sabe que ele botou a tranca na porta. Ela bate na porta, soca a porta, eu quero sair. Nestes encontros, várias emoções. Choro, risos. Rir de si mesmo pode ser um santo remédio para quem testemunha a mudança de comportamento de uma pessoa tão querida. A gente também tem que encarar o problema, é um problema que existe, mas que a gente tem que saber lidar com ele, né? Então, se a gente for ficar macambuza, é horrível para quem o cuidador que vai cuidar, né? Então, e chega às vezes a ser engraçado, certas situações chegam a ser engraçadas. O marido de Celina nem sabe que está em tratamento. Ela admite. Ri, mas também se irrita fácil com as repetições dele. Quando fica falando a mesma coisa, eu já te dei os cartões de crédito, já te me dei e tal. Você já me deu, já olha pra mim, você já me deu, não me pergunte mais isso. Caramba, eu falo isso. E eu não posso fazer esse tipo de coisa, porque eu tenho que estar sabendo que eu estou lidando com uma pessoa que está com uma doença. Depois se arrepende. Eu sou humana também, né? Eu sei que eu cometo. Então, isso me entristece quando eu observo que eu não deveria ter feito aquilo que eu fiz.
O grupo tem veteranos e recém-chegados. De um jeito ou de outro, eles habitam um mundo em que a memória de um parente já não existe mais. No grupo, eles aprendem que cada caso é um caso, mas que todos precisam de ajuda emocional. E a regra número 1 aqui: cada um deve primeiramente cuidar da própria saúde para conseguir cuidar do paciente com Alzheimer. Você fica com uma série de informações que vai te ajudar nas estratégias para você suportar esses problemas. Davi cuida da mulher com sintomas há 10 anos e frequenta o grupo há 7. Ao acordar, vejo a cama dela vazia, abro o armário dela, vejo as roupas dela e ela está internada por uma doença incurável. É diferente quando a pessoa tem uma doença comum, se interna, toma remédio, fica curada e volta para casa. Ela não volta mais para casa. Difícil para ele também é ter um apoio em casa. Se eu disser alguma coisa que não é conveniente para a memória dela, para a cabeça dela, ela reage de uma maneira agressiva. Essa reação agressiva é que é o grande problema das cuidadoras, que as cuidadoras, por mais que elas estudem, elas não são parentes da pessoa que está ali, elas estão ali recebendo apenas dinheiro. Então, quando a outra pessoa se torna agressiva, a cuidadora não sabe como reagir. Quando descobriu que o marido tinha Alzheimer, Gessi decidiu enfrentar o problema. Contou para todo mundo e trouxe a família para mais perto dele. Não se isole dentro de casa com um doente, não tenha vergonha de falar que seu marido ou seu familiar tem mal de Alzheimer. Se eu tivesse ficado em casa só com remédio e cuidando dele, sem orientação também do que eu tenho hoje, ele já não estaria nem vivo. Não pode ficar sozinho de jeito nenhum. Precisa de uma rede, precisa de ter os familiares ou os amigos perto, precisa sair, se cuidar, fazer uma terapia, porque a doença traz uma caixinha de surpresa. Então, todo dia são perdas e vem muitos sentimentos à tona e, assim, a família fica doente também, né? Se a família não se cuidar, ela fica doente. Os profissionais do mundo das artes têm com a memória uma relação de dependência ao longo da vida. É o principal instrumento de trabalho, como um computador gigante exigido quase que diariamente para decorar textos enormes, letras de músicas, tantas passagens e pessoas diferentes. Nós viemos até aqui, ao Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro, para saber se o fantasma do esquecimento também ronda mentes assim tão especiais. Constelação aqui nesse Retiro dos Artistas. Quem é essa mocinha? Quem é essa mocinha, dona Isa Rodrigues, aqui? Isa, aos 87 anos, tem memória de elefante. Eu queria te pedir, se não fosse exigir muito, que você tentasse lembrar de um texto que você disse, uma coisa grande aí, que você lembra até hoje que tem. Vai lá, manda abraço. Dizem que o bicho pior que Deus no mundo botou, mais farso que jacaré, mais ruim que cobra em té, foi a peste da mulher. O Retiro é a casa de homens e mulheres que um dia já fizeram fama em ateliês, picadeiros, nos palcos, em estúdios e em frente às câmeras. Sou riquíssima de lembranças. Covarde sei que me podem chamar, porque não calo no peito esta dor. A felicidade que eu tive de trabalhar na época com o maior compositor de todos os tempos daquela época, Ari Barroso. Gente pobre, gente rica, cai no samba de cuica. Eu trabalhei muito com a Dercy Gonçalves também. Dercy era minha grande amiga. A amiga ligava sempre aqui para o Retiro. Ô, Isa, me arruma uma empregada que eu estou precisando. Eu disse, tá bom, Dercy. Aí eu falei, quem quer trabalhar na... eu quero, então vai. Se você me perguntar sobre qualquer escritor alemão, Dostoiévski, Tolstói, qualquer um, se você me perguntar de François Sagan, eu te conto. Então, eu acho que a leitura avivou
os neurônios. Hoje em dia, as pessoas, os cantores para gravar, têm mesas de 30 canais, né? 40, 50, nem sei. E na década de 50 havia só 2. E tinha que decorar rapidamente para entrar no ar. Uma para cantora, outra para a orquestra. Entrar no rádio rapidinho. E a Rádio Nacional não admitia dublagem. Então era em cima. Tudo ao vivo? Ao vivo. Porque não calo no peito esta dor. Atire a primeira pedra, ai, ai, ai. Todos com mais de 70 anos e um baú de histórias fascinantes para contar. Olha aqui, uma boa memória, uma boa lembrança. As mais engraçadas para o ator Fernando Otero falam justamente do esquecimento. Joguei a capa assim, aí fui até lá, avancei, aí olhei assim e tal, antes de falar, eu voltei, fui até lá no canto direito, lá atrás, aí eu estufei o peito assim, né? Botei o peito para frente, me empenei todo para ver se a fala vinha, nada da fala vir, né? Olhei assim para trás, lá para trás, eu olhei para o outro lado e tal, olhei lá para a linha do horizonte, a fala veio. Aí a fala veio, eu me dirigi para a princesa, que era a Cristina, porque isso assim, assado. Dos 59 moradores, 3 têm Alzheimer. Carmélia Alves é uma delas. Sempre esteve na constelação das cantoras do rádio. Sabia lá na gaiola, fez um buraquinho, o ovo, ovo, ovo. E a menina que gostava tanto do bichinho. Sabia lá na gaiola, fez um buraquinho. Difícil acreditar que Carmélia está num estágio avançado do mal de Alzheimer. Para ela, que tem assistência médica no Retiro dos Artistas, a doença está sob controle. Se manifesta apenas com esquecimento de coisas simples do cotidiano. Você lembra de novo o que foi o cardápio do almoço? Almoço agora que eu comi? É. É quase a mesma coisa, eu não vou esquecer. É arroz, feijão, ensopado é chuchu com cenoura. Você se lembra da roupa? Que eu botei ontem? É. Bom, a minha roupa, eu recebi a imprensa, que é você, mas as pessoas que acompanharam. Mas o vestido que eu estava era esse que está moderno agora, preto e branco. Fala uma coisa que você esqueceu, pelo menos uma que você esqueceu, porque até agora você lembrou de todas. Esqueci de ganhar dinheiro. Ah, eu já ia me esquecendo. A única reclamação que ouvi no Retiro dos Artistas é quanto à falta de preservação da memória desses personagens, tão importantes para a história das artes e da cultura do país. Nós não temos aqui uma cultura, uma entidade que cuide da memória artística do país. Não é culpa delas. A minha neta, por exemplo, não sabe quem é Carlos Miranda, eu tenho que explicar. Porque não há uma cultura, como tem nos Estados Unidos, onde eu morei, ou na Europa, você tem aonde buscar. Aqui não tem. Aqui você tem que falar comigo, com o J. Maia, com o Ricardo Cavalbim. Mas ninguém é eterno, né? É, daqui um pouco eu vou embora, vai embora o Ricardo, vai embora o Haroldo Costa. E a memória? Morre. Os médicos que entrevistamos disseram que se a cura do mal de Alzheimer for descoberta, o homem vai poder celebrar 100 anos de vida com lucidez. Mais ou menos como acontece com a tartaruga, que vive em média 1 século na terra e no mar. Elas estão longe de saber o que é o mal de Alzheimer. E os médicos, na corrida para a cura da doença, mostram que a prevenção ainda é o melhor remédio. É o que você vai ver no próximo bloco.